Salve, salve, torcida botafoguense, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no 90 Minutos de Belo para a gente falar desse domingo agitado pelos lados da Maravilha do Contorno, saídas de Bernardo Franco e Rodrigo Pastana. Vou falar sobre isso também, projetar o que será do Botafogo agora, sem treinador, sem executivo. Falei com o Felipe Félix sobre o novo treinador, né? Perguntei, ele me deu uma pista aí de quem poderia ser. E mais para frente a gente fala sobre isso nesse vídeo, mas antes eu quero o seu like, a sua inscrição e ao final do vídeo deixa o seu comentário. E não esquece também de compartilhar nos grupos de torcedores. Bom, vamos lá. Bernardo Franco demitido, esperado. Tá? Ontem, na análise do jogo, falei que não dava mais, o Botafogo não apresentava nada, não tinha evolução. A defesa, que era algo que a gente considerava um setor sólido, um setor que funcionava. Na primeira vez que foi minimamente testado, conseguiu sofrer 5 gols do Campinense em pouco mais de 50 minutos. 4 gols valeram, mas o Botafogo tomou 5. E não dava mais. Faltam 4 rodadas aí para o final da primeira fase. O Botafogo tem que, no mínimo, vencer 2 jogos e empatar 1. Para ter a certeza da classificação, vai ter que vencer 3 dos 4. Porque a nota de corte esse ano pode ser maior do que dos últimos anos, então algo teria que ser feito. E depois da coletiva do Bernardo Franco, completamente fora da realidade, dizendo que a goleada que o Botafogo sofreu foi porque o time sentiu emocional, sentiu psicológico, reduzindo a isso, que não foi questão técnica, não foi questão tática. Claro, o emocional pesou, mas não foi só isso, não. Questão técnica e tática pesou sim no jogo. É muito claro isso. E aí o Bernardo Franco chegar numa coletiva, não assumir a sua responsabilidade e jogar tudo na questão de ter tomado um gol com 1 minuto, não dá. Não é um jogo, não é uma final de mundial de clubes, quando joga um time brasileiro contra um super time europeu. Aí sim, toma um gol cedo, desestabiliza. Porque o outro time é muito mais forte, você já entra ali com a expectativa de tentar segurar, toma um gol, aí tudo vai para o jogo abaixo. Mas era um jogo Botafogo e Campinense, um Campinense que não vencia 3 jogos, extremamente pressionado. A torcida nem compareceu no Amigão. Então, jogar essa de fator psicológico, se existia alguém que defendesse o Bernardo Franco, eu acho que depois dessa coletiva essa pessoa desistiu, porque não dá. Se você tem um treinador que não reconhece nem os próprios erros, como você acha que esse treinador vai melhorar? Não vai. Então a demissão foi acertada. O Pastana acompanhou, né, o Bernardo Franco. Nosso companheiro Iago Sarinho falou que o Pastana defendeu a permanência, aí como o Felipe Félix não quis, né, manter o Bernardo, o Pastana acompanhou. Não acho que o Botafogo perde muito, tá? Sem o Pastana. O Pastana tem só parcela de culpa. Ele começou a temporada com 3 pontas, sendo um deles o Guilherme Santos, que não consegue jogar de ponta, né? Ele consegue jogar ali mais pelo meio. Ele não consegue nem fazer uma função que os pontas normalmente fazem. E aí, um treinador que joga no 4-3-3, você ter 3 pontas no elenco, onde você deveria ter pelo menos 5 ou 6, foi completamente temerário. Tem as escolhas dos laterais, né? O Botafogo não trouxe boas opções para as laterais. Tem o fator positivo de ter conseguido trazer o Nenê. Mas só. E tem também outro ponto, né, em relação ao Pastana, que era algo que, até antes da chegada dele, era algo que eu falava. É um profissional que está há muito tempo no futebol, passou por muitos clubes, e ele acabou tendo muitos atritos e muitos desgastes por onde passou e com quem trabalhou. Então o Pastana, ele é um executivo de futebol onde a agenda dele tem muitos contatos bloqueados. Então, não é todo clube que negocia com Pastana, não é todo empresário que negocia com Pastana, não é todo jogador, não é todo técnico que quer vir trabalhar com Pastana. Então isso limita muito, ainda mais nesse momento que o Botafogo precisa de uma reformulação.
mesmo que tivesse dando tudo certo, o Botafogo precisaria reforçar para a Série C. E dando tudo errado, como está dando, fica mais claro que a reformulação tem que ser já agora. Já para essas próximas semanas. Então, ter o Pastana que tem essa limitação atrapalharia o processo, até na escolha de treinador mesmo. Então, acho que foi até bom o Pastana ter optado por acompanhar o Bernardo Franco e sair do Belo. Então, acho que foram saídas acertadas, né? Um primeiro mês e uma pré-temporada jogada praticamente no lixo, porque em termos técnicos e táticos o Botafogo não tem nada. E em relação à composição de elenco, vai ter que mexer em algumas coisas. Então, o novo treinador que chegar vai ter um certo trabalho. E aí, sobre o futuro, quem deve ser o novo treinador? Perguntei ao Felipe Félix, né? Mandei uma mensagem mais cedo, pedi a confirmação, né? O Botafogo ainda não tinha anunciado oficialmente sobre Bernardo Franco e sobre o Pastana. Ele confirmou que os dois não faziam mais parte do clube. E perguntei se o Marcelo Fernandes, que é o treinador que está hoje na Ponte Preta, e o Alex Cabeção, Meia, ex-Palmeiras, Cruzeiro, Fenerbahçe, que estava treinando o Operário, foi demitido no início do ano também, se eles seriam os alvos do Botafogo para novo técnico. E o Felipe Félix me respondeu dizendo que não, eles não são os alvos do momento, que o alvo do momento é um treinador experiente com boas passagens pelo Nordeste. Essa dica, né, que ele deu, esse perfil de treinadores que estão desempregados, o único que eu consigo ver como opção é o Lisca. Teve uma passagem pelo Sport, teve boa passagem no Náutico, não trabalha desde 2024, né, onde treinou o América Mineiro. Teve trabalhos irregulares, tá? Pouco tempo no Vila Nova, pouco tempo no Avaí, pouco tempo no Santos, pouco tempo no Sport, pouco tempo no Vasco. O único trabalho mais duradouro dele foi ali no América Mineiro, entre 2020 e 2021. E um pouco antes no Ceará. E aí teve um bom trabalho no Náutico, 2015. Né? Então é um técnico que não tem trabalhos tão consistentes nos últimos anos. É uma grife, é um nome para a Série C que chama a atenção. Eu gosto do Lisca por um motivo, porque o perfil do Lisca é o que esse elenco precisa. Que é um treinador mais enérgico, né? É um treinador ali que não é passivo. E o Botafogo é um time passivo. Foi um time passivo em campo nessas 5 rodadas, um time que desfilava. Ah, mas o gramado é ruim, o adversário entra muito duro, o sol está muito, muito quente, está muito calor. Sim, eu acho que esse tipo de discurso e não teremos com o Lisca. O fato é que temos poucas opções, tá? Nesse momento. De treinadores ali nível Série C que a gente tem à disposição, só o Lisca e o Claudinei Oliveira, que quase subiu com o Londrina em 2024. Ano passado estava até bem no Londrina, dentro do G8, aí deixou o Londrina para ir para o Paysandu. Não deu certo, caiu no Paysandu e depois caiu na Ferroviária. 2 times na Série B. Mas quando treinou na Série C, ele fez bons trabalhos no Londrina. Ele conseguiu entregar em times competitivos. Então, de técnicos à disposição hoje, só esses dois. Tem o Luizinho Vieira, que subiu com o Amazonas, naquele ano que o Amazonas subiu para a Série B. Pegando o Amazonas ali já no quadrangular. Ele subiu o time, depois não ficou. Ano passado treinou o Confiança, onde teve um bom retrospecto, tá? O Luizinho Vieira no Confiança. Ele conseguiu disputar a final da Copa do Nordeste. Foi um time que brigou para subir até a última rodada. Para subir não, né? Para se classificar até a última rodada. Coisa que o Botafogo não conseguiu. É um treinador que para a Série C também tende a funcionar. Se a gente for pensar em treinadores livres
que são meio cara de Série C e são experientes, Luizinho Vieira e Claudinei. Se quiser fugir ali de um técnico que não tem experiência exatamente em Série C, mas tem uma grife maior, o Lisca. Que aí a gente corre o risco também de ter o problema Antônio Carlos Zago. De um técnico que era meio acostumado a jogadores de um nível, vai treinar jogadores de um outro nível e fica puto. Os jogadores não gostam da forma, do treino e derrubam o técnico. Né? Então, tem esse risco. Na verdade, qualquer escolha tem risco, tá? Hoje, não tem nome ali que você olhe e veja, pô, esse nome é muito seguro. O nome que se tinha, que tem um histórico muito longo de boas campanhas em Série C, era o Júnior Rocha, que já tinha 2 acessos recentes, tinha outros anos que ele bateu na trave, era o nome. Mas esse acertou com o Paysandu no final do ano e não está mais livre no mercado. Então a gente tem poucos nomes livres. A gente tem alguns nomes que o Botafogo pode ir atrás, mas seriam apostas. Claro, com mais experiência do que o Bernardo Franco, mas que em nível de Série C não tem muita bagagem. Então, seriam apostas. Eu acho que nesse momento o Botafogo não quer aposta, vai querer um técnico de fato experiente com alguma entrega recente. Então, eu acho que vai ficar entre Lisca, Luizinho Vieira e Claudinei Oliveira. Tem o Marcelo Fernandes, da Ponte Preta, que foi um nome mencionado também pelos companheiros de imprensa, né? Que, como eu disse, o Felipe Félix negou, que seriam os nomes do momento, mas é um cara que disputou a Série C do ano passado e subiu. Tá? Se bem que aquele time da Ponte Preta era muito acima dos rivais. Não pagou ninguém, mas era um time acima. Então, tem o Marcelo Fernandes, que como treinador principal também só tem essa experiência, né? Ano passado, Guarani e Ponte Preta, onde está até agora. Antes ele era auxiliar técnico, foi muito tempo auxiliar técnico do Santos. Então também, apesar de ter mais de 50 anos, não é um técnico com tanta experiência no futebol profissional e não tem experiência no Nordeste, por exemplo. E o Alex, né, que é um ex-jogador que sempre foi muito inteligente, nos trabalhos como técnico também não foi bem, nem no Avaí, nem no Operário. Então também seria uma aposta. Então, esse momento do mercado está muito complicado mesmo. E o Botafogo não pode esperar, né? Ver se alguém cai, se alguém é demitido nas próximas semanas, né? Reta final de estadual. Não tem muito, vai ter que escolher agora, porque tem jogo quinta-feira já, jogo decisivo. Então, a situação delicada, vamos ver. Pela dica do Félix, eu acho que é o Lisca, o nome que está aí em conversas avançadas. Vamos ver se confirma. Se confirmar, aí a gente faz uma análise mais aprofundada do que esperar dele. Se for outro nome, também farei um vídeo aqui sobre essa escolha. Bom, eu vi alguns torcedores falando Guto Ferreira, Léo Condé, que seriam ótimos nomes. Seriam melhor do que todos esses outros que a gente falou aqui. Mas não vão vir, né, galera? Léo Condé estava treinando na Série A. É um técnico que tem mercado tanto em Série A, para aqueles times que começarem mal, tanto times da Série B que vão lutar por acesso e vão começar mal. Então ele tem muita opção. E é um treinador caro. Mesma coisa do Guto Ferreira, que não ficou no Remo após o acesso, mas é um técnico também que pode ter uma chance na Série A ou até na Série B, em times que podem brigar para subir, um Fortaleza, um Ceará, né, caso esses times comecem mal, um Goiás. Então não vão vir também. Então esqueçam esses nomes. Vai ser algo ali de Lisca, Claudinei, Luizinho ou algum outro nome que a gente não está no radar aqui, mas que também não tem uma grife tão grande. Então, vamos aguardar. Fato é que Bernardo Franco não daria mais para ficar. É o tipo de demissão que você não precisa nem pensar em quem vai vir. Você já tem a certeza de quem vier vai ser melhor do que quem estava antes. Então você não precisava nem fazer esse exercício. Tirar mais para colocar quem? Qualquer um. Qualquer pessoa. O Nenê, deixa o Nenê treinando. Se não achar técnico, Nenê joga e treina. Mas o Bernardo Franco não dava mais. E sobre o diretor de futebol, se especulou a volta do Salles, né, que estava no Retrô. Até teve uma boa passagem, subiu o Retrô da Série D para a Série C, mas caiu ano passado, mas conhece o Botafogo. É um cara mais maleável, não é tão centralizador que nem o Pastana, vamos ver. É um nome que foi especulado, não é nenhuma confirmação.
Quando esses nomes de fato forem anunciados, volto aqui para analisar mais a fundo aí o novo treinador e também o novo executivo do Botafogo. É isso. Dá aquele joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho. Tamo junto e até a próxima.